E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu estava fazendo uma pesquisa acerca da igreja no deserto. É um assunto que estou me interessando muito em estudar por esses dias. E eu me deparei com um relato escrito por Eusébio de Cesareia e de outros historiadores acerca do momento em que a igreja foi perseguida ali no Império Romano, pelo imperador Décio. E o que mais me chamou a atenção foi o desenrolar da história. O desenrolar da história foi o que de fato me fez vir aqui gravar esse vídeo. E eu vou usar aqui, né, o livro feito pela editora Paulus, tá? Que é a História Eclesiástica. Nesta edição está na página 323, que é do capítulo 39, que fala sobre os acontecimentos sobre Décio. E diz assim: Filipe reinou por 7 anos e teve Décio por sucessor. Este, como odiava Filipe, suscitou contra as igrejas uma perseguição. Então o que acontece é que Décio queria restaurar as tradições e o culto aos deuses pagãos. E ele fez isso sobre decreto, né? Ele emitiu decretos ali e fez uma perseguição ferrenha. Ou todos adoravam aquele único Deus, né? Aliás, aqueles deuses pagãos romanos, ou então iriam morrer. Eles iriam estar mortos ali. Muito bem. E o que mais fala sobre esse período? No decurso da qual Fabiano consumou em Roma o martírio e Cornélio sucedeu-lhe no episcopado. Muitos cristãos acabaram, por medo da morte, tendo assinado ali como se fosse um salvo-conduto, né? Tipo, eu vou negar o meu Deus, né, cristão, e vou passar a adorar e fazer sacrifícios aos deuses romanos. Outros só assinavam para fugir da morte, mas não aderiram, né, aos deuses romanos. É como se estivesse burlando ali o sistema, né? Esse bispo Fabiano, ele não, ele foi martirizado, decapitado por amor ao seu Deus, né? Ao nosso Deus, né? Por amor ao Deus que nós reconhecemos, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o que acontece? Na Palestina, Alexandre, bispo da igreja de Jerusalém, mais uma vez em Cesareia, compareceu por causa de Cristo perante os tribunais governamentais e, tendo se distinguido em segunda confissão, coroado por uma vigorosa velhice e veneradas cães, sofreu a pena do encarceramento. Então você veja que em período de perseguição, de grande tribulação, e eu gosto muito de frisar isso, qual é a diferença dessas tribulações que aconteceram em Roma, que acontecem nos países de hoje, né, para a grande tribulação que é descrita por Jesus em Mateus 24? A diferença é a proporcionalidade. Tá? A diferença é essa, é a proporcionalidade. Porque você veja bem, o número de judeus que morreram no ano 70 depois de Cristo, pelas mãos, né, do general Tito e outros árabes ali, não se compara ao número de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Não morreu 6 milhões de judeus lá no ano 70 depois de Cristo. Não tinha nem 6 milhões de judeus. Né? Então, hoje, já tem mais de 6 milhões de judeus. Imagina quando todos irem para Jerusalém, né, através do próprio sionismo que está acontecendo. Então, o número de judeus que vão morrer, né, nesse período, e não somente judeus, mas também cristãos espalhados no mundo inteiro, não é como. Essa é a grande tribulação. A grande tribulação não é porque está sendo perseguido por alguém, ou seja um anticristo, ou seja um imperador, ou seja um rei, ou morre encarcerado, ou morre queimado. A questão não é essa, porque morrer queimado aqui, morrer queimado lá, morrer decapitado aqui e morrer decapitado lá, independente de qual mão for, é tudo um tipo de morte só. O que faz um grande acidente ser o maior acidente é o número de proporcionalidade, é a proporção. Então, no período do anticristo,
essa proporcionalidade ela vai ser mundial. Por isso é chamada de a grande tribulação, como nunca houve e nunca jamais haverá igual. Entende? É por causa do número de mortes que vai haver. Muito bem. Aí olha só, após ter prestado perante os tribunais do governador, brilhante e ilustre testemunho e morrido na prisão, Mazabanes foi designado seu sucessor no episcopado em Jerusalém. Em Antioquia, Bablas, analogamente a Alexandre, após a confissão, morreu na prisão e Fábio foi posto à frente da igreja do lugar. Ou seja, está morrendo cristão, né? Está sendo posto outro bispo no lugar. É a bola da vez. E assim estava acontecendo, tá? Agora, olha que interessante que eu estou vendo aqui, é que até Orígenes também sofre por causa disso. Quem é Orígenes? Orígenes é um dos bispos de Alexandria. Alexandria é aquela escola alegórica, você sabe disso, né? E quando ele é perseguido, olha o que acontece, né? Quais e quão grandes foram os sofrimentos de Orígenes durante a perseguição, como ele encontrou uma saída, enquanto o maligno demônio, com todo o seu exército, atacava-o à vontade, contra ele lutava empregando todo o seu poder e todos os seus artifícios e investida particularmente contra ele, de preferência a todos os que então eram combatidos. Quais e quantos foram os suplícios de Orígenes? Suportou por causa da palavra de Cristo, cadeias e torturas corporais, suplícios de ferro, suplícios nas profundezas das prisões, como durante numerosos dias teve os pés no cepo, até o quarto buraco, e foi ameaçado até ser lançado ao fogo. Como corajosamente enfrentou tantas outras provas infligidas pelos inimigos. Qual o resultado de tudo isso? Pois o juiz se empenhava zelosa e absolutamente por não lhe tirar a vida. Quer dizer, ele tinha cuidado para fazer ele sofrer, ser torturado nos pés, até as camadas mais profundas, né? De tortura ali nos pés dele, até como diz aqui, até o quarto buraco. No corpo, era jogado, lançado num local como se fosse uma prisão solitária ali, num abismo, né? Ou seja, negridão, trevas, por muitos dias, mas ele não negou, né, a Jesus, não negou. Finalmente, quantas palavras deixou repletas de ideias proveitosas para os necessitados de reconforto. Enquanto ele estava sendo torturado, ele estava dando palavras de conforto aos outros irmãos. Tudo isso, as inumeráveis cartas que escreveu, abrange de modo simultaneamente verídico e exato. Então você veja que no momento da grande tribulação, não tem esse negócio de eu sou pré, eu sou pós, eu sou amilenista, eu sou pré-milenista. O anticristo não vai ver a sua carteirinha de qual denominação, o que você prega. Ele vai atacar. E aí o amor a Jesus é que vai ser contabilizado. Você vê que por mais que ele tenha pregado errado, por mais que ele tenha anunciado o evangelho de forma errada, ele não deixou de amar a Jesus, né? Ele fez uma bagunça na escatologia ali, através das suas interpretações alegóricas, fez. Depois Agostinho comprou a briga. Mas na hora de negar Jesus, o cara não negou, né? Ele se manteve ali fiel, ele foi torturado e trouxe palavras de conforto. Então você veja que na hora da grande tribulação não tem placas denominacionais, vai pegar geral, né? E aí o que vai prevalecer, né? É aquilo que Jesus falou, né? Ser fiel até a morte, né? E por mais que ele tivesse convicções erradas ali, o seu amor e a sua fidelidade por Jesus foi digno, sim, né? Tá aqui até o livro, né, dele, né, de Orígenes, tá? Contra Celso. Muito bem, né? Bom, e o que a gente aprende mais sobre essa tribulação, né? O que aconteceu ali naquele período de Décio, depois de tanta perseguição que ele fez contra os cristãos? Inclusive um outro historiador cristão, né, Lactâncio, diz e chama ele de besta, né, uma besta que se levantava contra os cristãos. Olha que interessante. E o que acontece é que exatamente no final do seu império surge uma peste,
né, surgiu uma peste, a gente não sabe mais ou menos, né? Mais ou menos sabemos, mas não exatamente o que é. Era como, não se sabe se era uma peste negra, uma peste bubônica, né? O que estava acontecendo ali, mas as pessoas estavam bem num dia, no outro dia morriam. E essa peste, muito bem estudada por São Cipriano, por isso era chamada da peste cipriana, ela perdurou por mais de 20 anos. Morriam 5.000 romanos por dia, você imagina só. 5.000 romanos por dia morriam por causa dessa peste. E quem foi levado à culpa? Né? Quem foram aqueles que foram chamados de culposos por causa dessa peste? Exatamente, os cristãos. Os cristãos eram jogados nas ruas, eram torturados, pisoteados pela população, eram dedurados pela população porque eles achavam que eram os cristãos que estavam amaldiçoando. Né? Caramba, cadê os deuses então? Não são os deuses mais fortes do que os dos cristãos? Né? Mas para você ver como é que estava a mente das pessoas naquela época, porque essa peste ela atacava cristão como atacava não cristão também. Mas eles não estavam nem aí. Né? Não era ainda o selo de Deus. No selo de Deus, em Apocalipse capítulo 7, vai impedir, está bem claro ali, está bem explícito ali, que não vai nenhum tipo de peste, praga atacar, atingir os filhos de Deus. O que aconteceu ali foi algo que atingiu muito mais os romanos, né, do que os cristãos, e quando atacava os cristãos, por um momento essa peste ia lá e conseguia contaminar um cristão, ele era considerado um mártir, né, pelos cristãos ali, para você ver que eles não estavam atrelando isso a marca nenhuma. Né? Os cristãos não estavam fazendo isso. Porém, a gente vê isso acontecendo de novo lá em Apocalipse capítulo 11, quando os adoradores da besta vão culpar os cristãos pelas pestes. Aí pode culpar mesmo, aí tá certo. Porque nós é que vamos estar, né, como diz lá o texto de Apocalipse 11, perturbando a terra. De fato, ali vamos estar perturbando a terra. Né? Mas naquele tempo, lá em 250 até 270 depois de Cristo, naquele momento, né, ali não era praga, não era cristão que estavam fazendo isso, até porque os cristãos nessa época aproveitaram a praga para poder falar sobre Jesus para aqueles que estavam a ponto de morrer. E muitos receberam sim Jesus, né? E eles falaram, olha, aproveita essa oportunidade, receba Jesus, né, como Salvador, e você vai ter uma entrada no paraíso. Essa era a mensagem, né? Uma entrada no paraíso, olha que legal. Né? E aí havia essa oportunidade. Isso aplacou a ira de muitos romanos, porque eles não pagaram o mal com o mal, por mais que tivessem sido culpados por causa disso, por mais que eles tivessem recebido, né, punição por algo que não era culpa deles. Eles pregavam amor, ensinavam amor, estavam sendo perseguidos e no meio da perseguição eles não estavam retribuindo o mal com o mal. Eles estavam vencendo o mal com o bem, orando, intercedendo por eles e indo até as casas para poder fazer orações. Não se tem relato se estavam sendo curados, não sei, creio que poderia sim, né? Mas o fato é que mesmo sendo perseguidos, eles estavam indo lá e exercendo a misericórdia sobre eles, e muitos acabaram reconhecendo, né, esse Deus, Jesus, como Salvador, e a promessa ali para eles é que eles iriam entrar no paraíso. Né? Então você veja que diante da crise, diante da perseguição, eles não incutiam o mal àquela pessoa porque eles sabiam que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, são contra as potestades do ar. Né? E por causa disso foi bem estimado a igreja, e mais na frente a gente vê então ali Constantino impedindo que os cristãos, isso pouco tempo depois, pouco mais de 100, menos de 100 anos até, Constantino ele emite, né, esse decreto impedindo que os cristãos venham a ser perseguidos. Isso é uma outra história, né? Tudo bem que deixou de ser perseguido, mas aí também tem o fator mais na frente, um pouquinho mais na frente, o fator igreja e Estado, que é uma outra história. Mas o fato é que a gente vê
que essa história vai voltar a se repetir. Vai voltar a se repetir porque vai ser nomeado um tirano. Esse tirano vai mandar que faça uma imagem, né? Essa imagem vai através do fôlego, né, de vida que vai ser colocado nela, vai emitir uma ordem para que adore essa imagem que representa, né, todo esse império, né, da besta ali e do próprio anticristo. Ao mesmo tempo, a igreja vai ser perseguida, os que estiverem na cidade, porque era justamente isso, eu estava pesquisando sobre a igreja que estava indo para o deserto. Muitos cristãos foram para o deserto para fugir da perseguição. Né? Foi aí que eu acabei entrando nesse estudo. Né? Que me chamou a atenção foi a questão das pragas. Muito bem. E aí a igreja vai para o deserto e os que estiverem na cidade é onde eles serão encarcerados, torturados, eles serão, né, martirizados, como foram todos os cristãos de toda a época, gente. Cristãos fiéis. Essa história aí de é noiva do Senhor, a noiva não vai. Mano, sempre foi. Sempre foi. Né? Por que essa geração não vai? É melhor do que os outros? É melhor do que os outros cristãos? Claro que não. Né? Muitos vão negar, muitos não vão aceitar e outros vão para o deserto e ali serão protegidos. É essa parte que eu vou gravar então um outro vídeo falando sobre como viviam os cristãos no deserto, né? Nesse período aí de perseguição. Tá? E na medida em que serão lançadas pragas, por causa das profecias, né, das duas testemunhas, a igreja será culpada disso, culpada mesmo, né, porque somos nós que estamos perturbando a terra, né, e aí vai começar a perseguição nos últimos 3 anos e meio, e é aonde entra, né, o deserto, é aonde entra, né, as taças, e por aí vai. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários links para você estar estudando sobre isso aqui de uma forma muito reduzida, né? Temos 17 minutos aqui de vídeo, estudos esses que quem já estudou com a gente, horas e horas de vídeo, sabe muito bem cada gatilho que eu estou falando aqui é onde encaixar no tempo e na história. Amém? É isso daí, a gente quer deixar um pouquinho de mais informações para vocês, né? E saber, como diz o apóstolo Pedro, que essas perseguições e tribulações não acontecem apenas conosco, mas com os irmãos do mundo inteiro. Então se mantém firmes, constantes e sempre abundantes. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.